Deus. O céu precisa estar mais próximo. Senão a gente não tem vida e não tem comunhão. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciando a nossa live, Conversa em Família, mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Que bom que você já está ligado com a gente aí. Vai deixando seu comentário à medida que a gente for falando sobre os assuntos. Não deixe de participar, fale conosco, dê sua opinião, comente. Às vezes você já viu alguém passando pela mesma situação que nós estamos falando, ou você mesmo já superou essa situação e aí a sua experiência pode ser uma referência para abençoar outras vidas. Pode acrescentar, né, a outros que estão começando. Então, nós estamos felizes de poder chegar até a tua casa. Graças a Deus. Deus abençoe você. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Pai querido, nós te agradecemos pelo dia que nós tivemos, por tudo que foi enfrentado. E eu creio, Senhor, que em Teu nome nós vencemos muitas batalhas. Amém. Nós enfrentamos muitas batalhas, mas no Teu nome, Senhor, nós reconhecemos que nós não somos nada. É verdade. E, ó Deus, nós dependemos de Ti. E porque dependemos de Ti, sabemos que somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento com os nossos amigos, com os nossos irmãos, por essa conversa em família, onde nós podemos falar daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos aprendido, mas principalmente, Senhor, falar do Teu amor, do Teu cuidado e do valor que Tu nos dás. Amém. Pai querido, dirige nesse momento a nossa live. Vai, ó Deus, ministrando nos corações, para que nós possamos, ó Deus, buscar a sabedoria em Ti, não a nossa. Nós não sabemos nada, mas contigo, Senhor, nós podemos entender os Teus propósitos e entender como ser melhores em família, sermos melhores como pessoas. Amém. Obrigado, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós começamos a conversar sobre disciplina. Verdade. Saber quando acontece o limite, quando nós devemos dar o limite. E a conversa foi boa, teve muitos comentários e a gente tem que dar uma sequência. Isso. A Gleide falou de um texto. Falei de um texto, lembra? E ela ficou devendo esse texto, mas hoje ela vai pagar a dívida dela. Estou pagando. E a gente vai comentar um pouco sobre outras considerações sobre a disciplina que podem abençoar e ajudar muitas famílias aí. Isso. Tá bom? Vamos começar. Então, vou lá, vou pagar a minha dívida, né? Semana passada nós começamos a falar sobre disciplina. E disciplina é um mundo, né? Quando eu devo disciplinar, a quem eu devo disciplinar, até que idade eu devo disciplinar. Então, tem muitas coisas que nós podemos abordar. Mas eu abordei uma questão que muitos passaram por castigo físico, né? Aquele negócio de castigo, mas não é de castigo sentado. Apanharam muito. E alguns apanharam bastante, sendo castigo físico. Apanharam mais do que precisavam, né? Não é? Apanharam, e aí no final diziam assim, eu não morri, né? Desconta na criança, no filho, porque apanhou e não morreu. E aí eu achei um texto que eu achei muito interessante, e é um texto que ele não tem uma autoria, a autoria dele é desconhecida, mas se alguém, né, porque eu descobri isso na internet, se alguém souber da autoria, indica. A gente dá o crédito a quem devido, certo? Então o texto vai falar assim, apanhei muito e não morri. E aí o texto coloca assim, não morreu? Não morreu, mas enfrenta problemas no seu relacionamento com seus pais. Não consegue dizer eu te amo olhando nos olhos. E essa frieza que nasceu em você dói tanto que respinga na relação com seus filhos. Não morreu, né? Mas precisa curar sua infância na terapia e sente que seria mais amoroso se tivesse recebido mais amor em vez de tapas. Não morreu, mas se tornou uma pessoa violenta com seu companheiro e com seus filhos, né?
não morreu, né? Mas naturaliza a violência e enxerga nela uma forma de educar. Não morreu, mas para esquecer se entrega a bebida, drogas, precisa de antidepressivo. Não morreu, mas é inseguro ou insegura e confunde violência com afeto. Todo mundo precisa de uma infância que não precise ser curada mais tarde. Não basta não morrer. Ninguém veio ao mundo para ser sobrevivente. Nós podemos viver de forma inteira e podemos transformar a vida daqueles que dependem de nós também como uma vida inteira, que não precisa depois não morrer, sobreviver, mas sobreviver precisando de um suporte, né? De uma bengala emocional. Então, não morreu, né? Mas quantas coisas você carrega com você mesmo por causa daquilo que você viveu na sua infância. Então, não faça com os outros aquilo que fizeram com você e que não fez bem para você. Não fará bem para o próximo. Na verdade, o não morrer significa foi por pouco, né? Sobreviveu ali, ó, no limite. Não é? Isso não é legal. Sobreviver só não é legal. Tem gente que pode sobreviver com um pouquinho de luxo, né? Não é só ficar 4 dias sem comer, sem beber e quase morrer. Não é isso, é sobreviver bem, estar tranquilo, sem morrer aos poucos. A pancada, ela foi dada no tempo, talvez você achou que você superou, tudo bem, está tudo certo. Só que não é assim, as feridas ficam marcadas. As cicatrizes você vai levar para o resto da vida, muitas vezes. Sabe que eu ouvi na minha infância uma frase que era assim, lá em casa não se botava a mesa para comer, então comia pegada das próprias panelas. E se a comida não tivesse uma cara muito boa, né, eu fazia aquela cara assim, minha mãe falou assim, beleza não põe mesa. Beleza não põe mesa, mas ajuda pra caramba. Puxa! E hoje os nutricionistas... Você sabe que é a beleza que gerou uma certa canção que é conhecida mundialmente. Quando o Tom Jobim escreveu, olha que coisa mais linda, mas cheia de graça, é ela, a menina que vem, que passa. Foi a beleza da garota de Ipanema que inspirou o poeta. Pois é, Vinícius beleza de não põe Moraes e mesa? Tom Jobim. Põe sim. Hoje os nutricionistas, né, que eu estava falando, eles incentivam em que se trabalhe os pratos. Antigamente você quase não ouvia falar em chefe de cozinha. O chefe de cozinha, né? ele vende o prato Vende só o pelo prato. olhar, né? Então você come primeiro pelos olhos, depois você come pela fome. Então você pode não estar com fome, mas pela aparência do prato, aquilo ali te seduz. Grande problema nas nossas vidas, né? Grande problema na vida espiritual, que a beleza seduz. A beleza seduz. Mas tem algumas frases, tem alguns padrões de comportamento que são passados de geração para geração. E aí, sem perceber, a gente acaba repetindo esses padrões e que não são nem um pouco saudáveis, nem espiritualmente, nem emocionalmente, para a família, para a nossa vida pessoal. Um exemplo? Um exemplo? Desse padrão aí que você falou? Pois é, eu estou falando, a gente repete alguns padrões. Pois é, por exemplo. Por exemplo, você já se pegou repetindo a mesma frase que sua mãe dizia para você quando era criança? A idade vai chegando, você tem os seus filhos, e aí você acaba repetindo a mesma frase. Ou então repetindo o mesmo comportamento. Lembra? Você não gostava quando você era criança ou adolescente, mas você acaba repetindo o mesmo comportamento, repetindo a mesma fala, e parece que está suando igualzinho meu pai, está suando igualzinho minha mãe, porque a gente se repete. Aquilo que a gente assimilou na infância, a gente acaba reproduzindo depois, quando nos tornamos adultos. Então, se queremos reproduzir coisas boas, queremos que nossos filhos reproduzam coisas boas, nós precisamos semear uma boa semente, né?
Deixa eu dar um abraço aqui no pastor Adriano Maia, pastor Daciel Salomão, Felipe da Humaniza, Benção, Luiz seja Carlos abençoados, Rodrigues, William da Silva. Um abraço a vocês, o pessoal que está chegando devagar, né? Isso. Vai dando o seu comentário aí, o seu alô, para a gente poder registrar e a gente começar a comentar o nosso assunto de hoje, tá bom? Vamos falar sobre a questão da disciplina. Talvez uma coisa que seja interessante pensar é quando começa. Quando é que eu devo começar a disciplinar? E não é na questão da pancada, da violência, não é isso. Semana passada eu falei, quando meu filho tinha 9 meses e ele sentava, ele ainda não andava, ele só engatinhava e sentava. E eu chamei a atenção dele, ai, porque ele ficava puxando os livros, lembra? Então, quando é que começa a disciplina? Aqui o comentário da irmã Nancy Duzlek, do pastor Darcy, na época, ele disse assim, um dos problemas dos jovens pais é a hora de começar a disciplinar o Pequeno Príncipe, né? Senão o Pequeno Príncipe vai virar o reizinho e ninguém consegue segurar depois a onda. Deixa eu dar uma dica para vocês. A criança nasceu, correto? Ela vem pura de intenções, ela não tem maldade, não tem malícia, e ela vai aprender as coisas. Então ela sabe, ela começa por aí, hein? Ela sabe que se ela chora, a mãe vai acolhê-la. Então ela chora. Aí a mãe vai saber se ela está suja ou se ela está com fome. E aí a mãe toma as providências para atender a necessidade da criança. Toda vez que a criança chorar, ela começa a associar que a presença da mãe vai ser constante, ou a presença de alguém. O choro atrai. Atrai. Então ela começa a usar o choro para poder ter aquilo que a satisfaz. Então, se a mãe acostuma a criança a ficar em pezinha e ela gosta daquele embalo, se a mãe for deitar, ela chora. Por que ela chora? Ela chora porque ela reclama. É a forma dela falar, não gostei. E a mãe faz o quê? Coloca de volta. Aí ela para. Então ela começa a criar um domínio. Sem a gente perceber, nós estamos cedendo aos costumes da criança ou formando alguns costumes na criança. E aí eu já peguei algumas crianças, bebês, que a mãe fala assim, ele não fica deitado não, ele só quer ficar em pé. Eu falei, quem ensinou ele? Ou quem ensinou ela? Porque ele não nasce sabendo se ele vai ficar em pé ou vai ficar deitado. Ele está com 2, 3 meses e já tem a vontade. Né? Por quê? Porque ele nasceu com vontade? Não, ele aprendeu a vontade. Não é uma palavra manipular, é muito forte, mas ele aprendeu que se ele soltar um gatilho, que é o choro, o resmungo, ele vai ter o que ele quer, que ele não entende ainda, mas que é uma coisa boa, atendida. Então, quando é que começa a disciplina, gente? Desde que a criança nasce. A psicologia da educação declara que os primeiros 5 a 7 anos é que se molda o caráter de um ser humano. Exatamente. A primeira infância... A estrutura de personalidade vai começar. Freud vai falar de estrutura de personalidade lá por volta de 8, E 10, os hábitos, 11 né, anos. são formados a partir daí também. Ora, a questão do cuidado com o corpo, com a saúde, né, horários de alimentação, são controles que a criança não tem. Quem vai fazer isso são os responsáveis por essa criança. Então, nós falamos semana passada sobre o que é disciplina. Então, se você entender que disciplina... O que está envolvido nisso agora que é importante, né? É moldar comportamento, disciplina, na realidade, é isso. A gente coloca algumas regras para moldar comportamento. Eu gosto muito de lembrar da situação em que a criança anda dentro de casa de fralda, sem short e sem camisa. Sim. O tempo todo. Tá muito bem à vontade. Tá bem à vontade. Tá ótimo, né? Vai botar a blusa para sair. Não quero. E aí puxa para um lado e puxa para o outro. Não quer. Por quê? Ele já está acostumado com liberdade. Então, ele não está acostumado a ter nada travando. E quer queira, quer não queira, a roupa trava, gente.
Então, tolhe movimentos. E a criança está acostumada a estar livre. Então, a primeira coisa que ela quer fazer é tirar a roupa. Casamento. As crianças, elas estão lindas. Aí entra com as alianças, ou aqueles daminhas entram. No meio do casamento, está todo mundo sem roupa. Muito largado. Né? Já tirou tudo. Se trocou por outra roupa, amém. Mas pior que quando não troca por roupa nenhuma, simplesmente tira e tá lá, livre. Por quê? Porque não gosta, porque fica incomodando. Esse é o terror dos pais e dos avós, né? Vai se tornar um adolescente que não gosta de se arrumar, de botar uma roupa para sair. Ah, não gosto de sair. Por que eu não gosto de sair? Porque tem que arrumar. Tem que botar roupa. Ah, eu não gosto desse negócio. Vou para a igreja, tem que botar roupa assim, assado. Ah, eu não gosto disso. Mas a vida pede isso pra gente. A vida exige que a gente tenha comportamentos condicionados para o nosso próprio bem. Então, a sociedade, é disciplinadora. Então, quando é que começa a disciplina? Desde cedo. Desde cedo, que a gente vai moldando comportamentos, né? Quando uma família vai para a igreja, por exemplo, a criança ela é levada pela mão. Enquanto ela é pequena, ela vai sendo levada pela mão. Vai chegar um dia em que ela não será levada pela mão. Ela ou vai sozinha por ela ou não vai. Verdade. Porque ela vai fazer escolhas. Essa disciplina de fazer escolhas, tanto para a vida, para o trabalho, para a disciplina de amigos, em todos os sentidos, começa aí, no exemplo e na mão dada. Você vai levando e a criança se alegra de ser levada. Tem outros que não, deixa a criança solta, fica à vontade, e quando ela chegar numa idade determinada, ela vai fazer as escolhas dela. Só que isso pode ser um grande ponto de conflito. Lembra que nós falamos sobre isso um tempo atrás, numa outra conversa em família? De que é necessário que a gente dê o pontapé inicial, ou pelo menos a diretriz a ser tomada. Verdade. A partir de um determinado momento, depois da adolescência principalmente, quando ele tiver o seu próprio sustento, sua forma de ir e vir sozinho, com a chave de casa na mão, ele mesmo vai tomar as decisões muito firmado naquilo que você fez no começo. É verdade. Com 9 anos, meu filho já tinha chave de casa, porque eles estudavam num colégio aqui perto. Era uma distância andando, mas eles tinham a chave para poder chegar, entrar dentro de casa tranquilo. Então nós tínhamos essa confiança. Nós nunca tivemos nenhuma dificuldade em relação a isso. Então, se eles vão sair, eles tinham a chave para entrar em casa. E quando tiveram a adolescência, nós deixamos que cada um tivesse seu próprio celular para poder entrar em contato com a necessidade, ter como falar, ter como manter a gente ciente do que estava acontecendo, para que isso não fosse um conflito maior. Nunca tivemos nenhuma dificuldade em relação a isso. A propósito, eu costumo falar com os alunos lá do seminário sobre a diferença entre educar, ensinar, essa é uma coisa legal para você falar, educar e instruir. A própria disciplina vai fazer isso ser prático. Se você puder contar, é bom. Então, vamos lá. Qual a diferença entre ensinar uma pessoa, educar essa pessoa ou instruir essa pessoa? Eu acho que esses conceitos são muito importantes para a gente entender aonde que nós estamos nos colocando como pais. Então, vejam bem, você ensina seu filho desde pequenininho o que é certo e o que é errado. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Você vai na padaria, que é um pouco distante da sua casa, ou pode ser qualquer outro local. Eu estou usando aqui a padaria. Você vai e você ensina a ele que toda vez que você sai na rua, você fala que é importante a gente atravessar a rua e olhar para os dois lados, que a gente precisa ter cuidado no atravessar e passar na faixa de pedestre. Você ensina que deve passar somente onde tem um sinal de trânsito, né? Ou para alguém que está nos ouvindo, semáforo. Então, a gente fala. Ensinar é o ato de falar sobre alguma coisa. Quando nós queremos passar uma verdade, queremos passar uma instrução, uma orientação, nós ensinamos, então nós falamos, tá certo? Então, esse é o primeiro princípio. Então, você fala para o seu filho o que ele precisa fazer. Muito bem.
Quando é que você instrui o seu filho? Como é que é o nome daquele moço ou moça que vai no carro da autoescola do lado do aprendiz? O instrutor? Opa! É o instrutor. Por que o nome dele não é professor, nem é ensinador? Já pensou nisso? O nome dele é instrutor. Ué, podia ser ensinador. Ele não está passando ensinamento? Mais do que isso. Mas ele é essencialmente prático, né? Opa! Não é? Essa é a questão. Então, quando nós pensamos numa instrução, é um ensinamento que vem com uma aplicação, mostrando como se faz. Então, por exemplo, o instrutor lá na autoescola, ele está do seu lado e ele fala, mostra para você as marchas, mostra tudo do carro, e ele está do seu lado, orientando o que precisa fazer, mas você está ali. Então, o instrutor não é um ensinador, porque ele não apenas fala, ele mostra como se faz. O instrutor, ele vai junto até o ponto em que você já sabe fazer sozinho. Então, veja bem, lembra daquela criança que nós falávamos para ela como ir na padaria? Quando você vai na padaria de mão dada com ela e você vai atravessar a rua, você ensina para ela, olha, vamos atravessar a rua. Você olha para um lado, eu olho para o outro, tá bom? Isso. E agora, pode ir? Pode. Tá vindo o carro? Não. E aí atravessamos. Vamos atravessar onde? Lá na faixa. Aí vamos lá para a faixa. Então você agora não está apenas falando. Quando você estava em casa falando sobre os cuidados, você estava ensinando. Quando você vai junto, mostrando aonde que atravessa, como que atravessa, você está instruindo. E quando é que você educou? Aí tem a questão. A educação é o resultado desse trabalho que você teve. Ah, mas como assim? Sim, veja bem. Um dia, sua criança lá de 8, 9 anos, não sei quantos anos, você vai liberar, porque tem adolescentes que até hoje não foram liberados pelos pais. Verdade. Né? Que ficam, os pais aí tem que comprar, os pais aí tem que ir na padaria, ele não vai para lugar nenhum, ele fica só dentro de casa no videogame. Não tem confiança no pai, não tem confiança, seja o que for. Então, os filhos não sabem fazer. Então, quando é que você vai liberar ele? Aí um dia, como criança, você pede assim, Jacó, acho que não tem nem o Jacó aí não, né? Jacó, vai lá comprar pão e o presunto e a mortadela para o lanche. E aí o Jacó sai de casa com um dinheirinho contado, atravessa aquela rua, vai na padaria, volta e olha que coisa tremenda, gente. Ele volta vivo. Sem nenhum problema. Sem nenhum arranhão. Aí você fala assim, que absurdo! É lógico que ele tinha que voltar vivo. Não, não é lógico, não. Não. Se você ensinou e instruiu, e ele aprendeu, ele volta vivo. Mas se você ensinou e não instruiu, você só falou, pode acontecer qualquer coisa. Ele foi atropelado por bicicleta, por carro, nossa, que coisa horrível. Mas é isso, querido. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Quando ele volta, e ele volta inteiro, isso quer dizer que ele foi bem ensinado, bem instruído. Logo, ele está bem educado. Você quer saber quando é que tem educação? Quando você deixa os filhos ir almoçar, jogar bola, ir na casa de um vizinho, na casa de parente, e aí seu parente vai falar para você assim, nossa, seu filho, sua filha são tão educados, eles sentaram na mesa tão bonitinho, comeram com garfo, nossa, muito lindo, sentaram, ficaram assistindo televisão, tão comportadinhos. Você falou no ouvido dele lá em casa, não foi? E eles pegaram. E aí eles foram vivenciar uma situação sozinhos. Então, quando é que se mostra que se está educado? Quando você assimila tudo aquilo que você recebeu e aí tem um resultado. E as outras pessoas percebem isso. Então, quando é que começa uma disciplina? Desde cedo. É um processo, né? As pessoas demoram a entender. Vai chegar um momento em que o pai vai puxar a rédea, ele não tem jeito. Ou ele puxa a rédea ou a criança domina a situação. É verdade. Que é um jogo de autoridade. Quem tem autoridade?
A criança vai jogar para ver se consegue. De repente consegue, ele ganhou a situação, acabou. O controle é dela. E é um processo que vai levar para outras áreas. A gente está falando aqui do convívio familiar, mas em outras áreas, se ele não tem a disciplina, ele vai ter dificuldade no trabalho dele, ele vai ter dificuldade na escola, com a professora, com os amiguinhos da escola. Ele vai ter dificuldade de respeitar os avós, por exemplo, que são mais velhos, com um choque de gerações bem grande aí. Olha que eu observei hoje, eu estava vendo o jornal, e em alguns estados as crianças estão indo para a escola. E crianças pequenas, de pré-escolar, de educação infantil, indo para a escola. Abrindo a porta, né? Agora, começou agora. E aí elas vão com a mochilinha delas, com a máscara, e aí o repórter perguntando, e admirado, como que as crianças, 4, 5 anos, 6 anos, não deu a idade, mas bem pequena, elas falam tão direitinho, já sabem tudo que tem que fazer. O que você tem que fazer? Eu tenho que usar máscara, eu tenho que lavar as mãos e passar álcool gel. Então, elas sabem tudo que precisa saber. Desculpe, tudo que precisa fazer. Tudo que precisa fazer. Agora, por quê? Porque elas foram ensinadas. Elas já estão sendo instruídas. Isso é massificado também, exatamente, né? É batido ali na mesma Mas é terra importante. Todo, né? Não adianta você falar uma vez e achar que aprendeu. Criança aprende por repetição. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal, né? Irmã Arlete, do Edson, lá que era da Central de Coelho Neto. A irmã Andréia Leopoldo, o irmão Valmir Ferreira, José Américo, Gisele Caldas, a paz de Cristo, saudosos irmãos, Tiago. Então, Deus abençoe vocês, é muito bom ter vocês aí. Pode fazer um comentário sobre essa questão. Às vezes você levou um puxão de orelha na hora errada, ficou chateado com seu pai, com sua mãe. Agora é hora de você ir afora. Vai afora, Tiaguinho. Nós estamos colocando aqui que muitas vezes tem pais que erram na hora de fazer a disciplina e acabam criam um monstro. Só que esse monstro aí foi uma forma absurda de pensar. Vamos considerar algumas coisas. Primeiro, para a disciplina, a idade da criança. Sabemos que a disciplina tem que começar desde cedo. Sempre que for preciso, né? Desde cedo. O que é disciplina, gente? Não é botar de castigo nem é bater. Disciplina é orientar os passos, o comportamento de alguém. Isso é disciplina. Isso aí. Tá? Normatizar os passos, o caminho de alguém. Isso é disciplina. Colocar na direção certa. Então, desde que a criança nasce, você vai ensinando o que é certo. A propósito, vai ensinando o que você acha certo. Se está certo, se não está certo, a vida vai nos ensinar, não é verdade? Mas nós partimos do princípio que nós sabemos alguma coisa. E aí, domingo, semana passada, eu falei, quando o Wilson apresenta o bebê na igreja, ele fala, essa criança não veio com manual. E é o único manual que nós temos, é o manual espiritual. Que é a Bíblia. Que é a Bíblia. Então, nós precisamos ter discernimento. Discernimento é o que mesmo, pastor? É um entendimento, né? Capacidade de compreender as situações. Exatamente. E aí, é preciso ter discernimento, ter esse entendimento para eu poder aplicar uma disciplina. Então, a idade da criança, veja bem, de acordo com a idade da criança, é um tipo de disciplina. Então, o que nós vemos aí absurdos acontecendo, queridos? É criança na creche, criança de 1 ano, 2 anos, porque chorou, leva um tapa na cabeça. É puxada pelo braço. Isso é violência, né? Isso é violência. Então, veja bem, para cada idade existe um tipo de disciplina. Não é a mesma forma de disciplinar, serve para todo tipo de pessoas e para todo tipo de criança, em qualquer faixa etária. Isso não existe, amados. É isso aí. Tá bom? Não existe. Então, bebê é com amor, é falando, é comunicando. Então, acabou de mamar, você está sozinha, tem outras crianças, bota no berço. Se você, desde que começou, chegou em casa, você começa a colocar essa disciplina, ele vai aprendendo, dorme até sozinho alguns. Vamos tentar avançar um pouco essa idade aí, porque
tem adolescente que está levando a vida de boa, porque está dominando os pais totalmente. Mas né? aí a criança não começa a dominar na adolescência. Não. Ele começou a dominar na pré-adolescência. Vou mandar um abraço aqui para Ana Paula. Mudou até de assunto. Não, vou voltar. A Cleuma, lá em São Paulo, minha cunhada. Um beijo para ela. Beijo, maninha. Nós estamos batendo sobre a questão da disciplina. Da disciplina. Tá? E, por exemplo... E ele falou, adolescentes que estão... levando de boa. Levando de boa os pais. Porque os pais não são coerentes no que falam, né? Um fala uma coisa, e eu outro estou fala dizendo outra. que, na realidade, não começa na adolescência. Começou lá atrás, com 6, 7 anos de idade. Ele começou a ver quem é que fraquejava no ponto. Como manipular a situação. Então, a criança lá, quando vai para a escola, ela começa a interagir socialmente com outras crianças. E aí tem crianças de vários níveis, de várias famílias. Então, ela vai aprender esse mundo. Ela vai assimilar esse mundo. Agora, se ela vai assimilar e vai reter isso, guardar como se fosse bom para ela, depende dos seus pais. É outra história. É outra coisa. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, sabe aquela história? Vó estraga neto? Gente, vó estraga neto? Eu não sei. Mas tem vós que protegem os netos. Eu não posso reclamar nada das minhas avós. Foram 2 pessoas que te instruíram, te ensinaram. Me ajudaram pra caramba. Exatamente. Tem vós que são uma bênção. Ensinam no caminho que deve seguir. Mas tem avós que elas protegem. Não faz isso não. Deixa. Coitadinho. E aí protege. Ah, não, ele não quer comer, eu vou dar um iogurtezinho aqui pra ele, uma frutinha, depois ele come. Aí vai estar sempre fazendo isso, né? Vai protegendo. E no que você protege, a disciplina dos pais, ou o correto que ele deveria caminhar, na verdade, perde, quem tem o papel de ter esse controle disciplinar aí são os pais, né? Aquela história assim, menina, a criança não come nada. Meu adolescente, ele é chato, não gosta de nada. Começa lá na infância. Tudo começa lá. Não aparece de uma hora para outra, não, gente. Né? Então, disciplina, vamos considerar a idade da criança. Criança com 4, 5 anos já entende o que se fala? Entende. Então, você pode sentar e conversar. Entende do jeito dele, não? É por aí que tá. Você tem que conversar na linguagem que ela entenda. Uhum. Você não vai complicar o fácil. Então, se ela é capaz de acender um fósforo... Porque gosta de ver a chama? Ou porque gosta de ver fogo... Que tal você sentar com ela, com né, com a criança, e mostrar os perigos de um fósforo e dos perigos do fogo? Problema é que se ela gostar, né? Então, na dúvida, você nem tenta. É melhor não mexer com fogo, mas não. Mas é melhor ensinar, porque quando os pais não estão perto, ela vai brincar com fogo. Hoje, eu tô fazendo uma alegoria aqui com fogo, mas é com risco, né? O perigo. Tem mãe que sai de casa, deixa o prato pronto... E fala para a criança, na hora do almoço você coloca dentro do micro-ondas. Mas já deixa pronto. E aí não é criança pequenininha não, é criança de 9, 10 anos. E às vezes tem até adolescente. E aí já deixa o prato pronto lá, é só colocar no micro-ondas lá. Tudo é um risco. Mas se você ensina, é mais seguro, né? Então, para cada idade, para cada período da vida da criança, do pré-adolescente, do adolescente, do jovem, para cada idade existe uma forma de se tratar a disciplina. Não é uma mesma maneira para todos. Esquece. Existe o diálogo, existe a conversa. Na verdade, não tem padrão, né? Porque cada família tem uma história, cada grupo familiar tem um jeito de tratar as coisas. Né? Mas não é. Se cada um fizer do seu jeito, olha a banda que vai ser. Vai virar bandalheira? Vai. Existe um princípio, gente. Princípio de sabedoria, princípio de afeto, afetuosidade, de equilíbrio, de flexibilidade. Esses princípios fazem parte para qualquer um na sociedade. Então, se eu não tenho paciência, eu tenho pavio curto, eu meto a mão mesmo e acabou a resolver o problema. Resolveu não, você está criando um outro problema. Então, não é de acordo com a família. É de acordo com esses princípios. Mas tem pai que fala assim, se meu filho brigar lá na escola e ele apanhar, quando chegar em casa eu bato nele.
Então resolve o teu problema lá fora. Não chega quebrado aqui não, porque vai chegar aqui quebrado e vai apanhar de novo. Pois é. Não é por aí, né, meu caro? Não é. Isso não é Pode ser. disciplina. É. Desculpe, gente. Isso é ignorância. A violência gera violência, Gera né? violência. Assim como gentileza gera gentileza. Então, sabedoria gera sabedoria, inteligência gera inteligência. Então, por que eu não vou utilizar princípios positivos e vou utilizar princípios negativos? Então, eu preciso aprender com isso. Não, mas você sabe que tem pai ignorante que fala isso. Tem. Mas a ignorância aqui é sinônimo de falta de conhecimento, tá? Não é ignorante porque é bruto, não. Não, ignorante no sentido real da palavra, porque desconhece os princípios, desconhece a disciplina saudável, não há flexibilidade. É aquele que apanhei muito e não morri, então... Não morreu, né? A banda toca. É. Então, uma outra consideração importante em cima da disciplina são elogios e castigos ou reprimendas, o que eu não posso fazer. Ter um equilíbrio no que eu posso e o que eu não posso. Porque tem dias que eu posso, tem dias que eu não posso. Aí a criança não sabe. Não sabe o que ela tem que obedecer. Não sabe que horas que eu vou obedecer, porque tem horas que eu posso. Tem horas que eu posso assistir televisão de tarde. Tem dias que minha mãe não deixa nem eu chegar perto da televisão. E aí eu não posso assistir. Então, afinal, qual é o horário? Tem uma disciplina, tem uma ordem isso? Ou é a bambu mesmo? Na hora que der, deu, é a hora que eu mando. Aquela história assim, manda quem tem juízo, obedece quem... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso. A Super Nani, né, na semana passada eu fiz a citação dela, ela sempre fala do reforço positivo, que é o elogio. Então a criança conseguiu fazer alguma coisa bem feita, né, ou obedeceu corretamente, aí você elogia, parabéns, que bom que você conseguiu. Reforço tal. positivo. Isso. Não é aquela história, chegou o boletim com a nota boa, não fez mais que obrigação. Poxa pega aí, cara, pega leve. Vamos dar o elogio necessário, né? Tudo bem que é obrigação dele tirar uma boa nota, mas não custa nada nós ficarmos satisfeitos e expressarmos nossa felicidade pela conquista dele. Patrícia Machado, benção, Patrícia. Né? Então vamos lá. Então, elogios. Amália Silva também, seja bem-vinda. Maravilha, Eduardo gente. Ferreira. O Eduardo Ferreira é de Minas, né? A Hilda lá da Bahia também tá ligada. Então vamos lá. Elogios e reprimenda. Se a criança fez bem, recebe elogio. Se ela não fez bem, ela recebe uma reprimenda. Não soco, um tapa na cara, um tapa na cabeça, não, gente. Não é por aí, não. Ela precisa ser orientada. Precisa ser os passos, a disciplina é para delinear os passos que está sendo dado. Tem pai que nunca elogia, né? Sempre passa a infância inteira castigando, brigando, reclamando, repreendendo, e na hora que tem uma coisa positiva não acontece o elogio. Eu estou lendo aqui assim, alguns alegam que é dever dos filhos acertar, mas está comprovado que o ser humano também é movido a incentivos externos. Poxa, se você gosta de receber um incentivo do seu patrão, do seu chefe, né? Do seu colega de trabalho, poxa, cara, você fez muito bem isso aí. Poxa, parabéns, né? Se a gente gosta disso... Estou orgulhoso de você. Você é obrigado. Como é que é? Obrigação, você não fez mais que obrigação. obrigação. Você ganha seu salário para isso. Você vai gostar? Não vai. Da mesma coisa com os filhos, né? A gente precisa saber dar o elogio na hora certa. Outra consideração, gente. Palavra coerente. Fala com sua mãe. Não, fala com seu pai. Minha mãe já deu. Mateus 5,37, pastor. O sim, não. A palavra seja sim para sim e não para não. Ou seja, se você quer dizer sim, então diga sim, de verdade. Não fique jogando com o sim, para que o sim apareça de vez em quando. Sim é sim, não é não. Não é não. E é muito interessante, por exemplo... Parece óbvio falar isso, né? Parece, mas não é não. Mas por exemplo, crianças especiais, elas não entendem que a mesma atitude, em alguns dias, em alguns momentos, é sim, em outros momentos é não.
crianças especiais, qualquer tipo de criança especial, você tem que ter uma palavra coerente. Então não pode tomar refrigerante ou comer antes do almoço. Acabou. Se algum dia, numa festa, esporádico, tem visita em casa, aí a gente comeu... ela não entende isso. Porque você já determinou que não pode. Então, esses são princípios de que aquilo que se fala tem que ser cumprido. E é muito comum nós encontrarmos pais que façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. E o que eu faço Parece trava-língua isso. Faça o que eu falo. Fala rápido isso 3 vezes. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Chega, tá bom. Tem pais que têm esse... Faça o que eu falo. Mas não faça o que eu faço. Ah, tá. Então, tem pais que fumam. Então, você não pode fumar. Faça o que eu estou falando, que não pode fumar. Não faça o que eu faço, que é fumar. Tem pais assim. Eu quero ver quando vai chegar na adolescência, ele vai falar, eu quero ver meu pai dizer que não pode. Mas aí é o fruto, né? É o que vai colher. A semente que você planta, você vai colher, é certo. O nome dessa disciplina, gente, toda, chama-se educação. Uhum. A disciplina é um processo educacional. Olha que isso se reflete na sociedade como um todo, né? Porque as pessoas não têm educação, não tem mesmo. Não adianta você querer que as pessoas sejam educadas se elas não foram levadas a pensar e a viver isso, então, desde pequeno. O que nós vemos socialmente, né, na sociedade, é fruto justamente desse cada um faz o que quer, do jeito que quer. Então, essa flexibilidade, essa flexibilização de comportamentos acaba prejudicando mais velhos, crianças e etc. e tal. Né? Não vamos entrar nesse mérito. Então, a palavra coerente é saber o que pode e o que não pode. Então, vamos imaginar. Tem o quarto que é dos brinquedos. Onde que é para brincar? A brinquedoteca lá. No quarto. Eu posso trazer um brinquedo para a sala? Pode trazer um brinquedo para a sala. Posso trazer a caixa toda? Desde que, quando terminar, leva tudo de volta. Deixa a sala como está. Não, deixa. Minha mãe cata depois. Queridos, mamães... Aí a mãe vai e cata. Então, palavra coerente. Se tem um quarto de brinquedo, o nome do quarto é de brinquedo. Então, vai brincar no quarto de brinquedo. Trouxe um brinquedo, leva de volta. Então, essa coerência naquilo que se faz. Jogou, fez de tudo. Depois a gente cata junto. No cata junto, a mãe vai catar mais do que a criança. Tá? Aí você fala assim, isso é bobagem. Não é bobagem não, porque no meu consultório tem brinquedos. Uhum. E no meu consultório tem a caixa de brinquedos. Tem lá o baú na hora de que brinquedos. Termina a sessão lá, então, todo mundo recolhe e vai embora. Eu preciso ensinar para as crianças aquilo que muitas crianças às vezes não aprenderam com os pais. Deixa aí, ajuda a catar. Não, ele vai ajudar a fazer. Então, essas coisas são princípios. Princípios para que a criança possa, lá na frente, colher resultados satisfatórios. Tá certo? Aquela velha frase, né, que fala assim, o seu direito começa quando termina o direito do outro. Verdade. A sociedade, ela é regida por algumas dessas regrinhas básicas que as pessoas acabam se esquecendo, né? A vida vai tomando forma e daqui a pouco você está ultrapassando os limites e a pessoa vai reivindicar os limites e os direitos e aí vira um clima pesado de confusão, de agressão e tudo mais, violência. Uma outra consideração sobre disciplina. Voltar atrás. Sabe o que significa isso? Você dá uma palavra e depois você volta atrás. Você falou que tinha 1 semana de castigo. 1 semana de castigo? 1 semana é muita coisa. Fica 2 dias, 3 dias, acabou o castigo. Para que vai dar 1 semana se já sabe que é um absurdo de tempo que você mesmo não vai aguentar? Seja coerente. Voltamos para o anterior. Seja coerente. Então, voltar atrás em algo que já foi estabelecido. Voltamos lá na palavra coerente. Sua palavra tem que ser sim, sim,
Não. Mas tem criança que vê isso pelo cansaço, né? Fala assim, mãe, pode sair. Mas elas testam mãe, você. pode sair. Aí ficava lá na cadeira lá, mãe, pode sair. A mãe não aguenta mais ouvir a criança falar aquilo. Aí Então, vai preste atenção. e O quebra a castigo tem palavra. que ser ficar na cadeira em silêncio. Mandar um abraço pra Magali, tá Oi, ligada? Magali. Fica na cadeira, mas em silêncio. Não dá, gente. Ou você você tem que ser corajoso para enfrentar seu próprio limite de castigo. Saiba E tem pai colocar. que, eu vou te falar, é manteiga derretida, né? A criança tá lá, É pai ele mesmo, fica né? Mas cheio coloca, de o pai vai tirar. pena, cheio de pena. Ah, coitadinho, deixa a criança tá aí, tá brincando. Não. Voltar atrás, gente. Quer cair no descrédito. É isso aí, cair no discreto. Essa é a palavra. Adolescente, ele testa do mesmo jeito que a criança. Pode crer. E aí você vai ser testado. E se você volta atrás uma vez, ele vai ficar tentando. Ele vai tripudiar em cima de você depois. Vai. Ele vai tentar. Tá? Bom, se você quiser outras dicas de disciplina e você não estiver vendo Super Nani, depois a gente conversa sobre isso. Certo? Muito bem. É, desde que você não vai fazer aquele jogo todo de estrelinhas e coisa. Nossa, mas na escola tem. Ah, na escola a Patrícia tem, né? tá aí, sabe que tem. Se a criança ela cumpriu as tarefas, ela ganha estrelinha, né? A gente ensina ela a ter a cadeirinha do pensamento, refletir. Essas Tá. coisas aí são Beleza. importantes. Nossa. Construtivismo, linha pedagógica, nos Qual é o ensina extremo isso. do voltar atrás? O outro lado? É a intransigência, Ah, tá. né? Vai, fala aí pra gente. Tem pais que, mesmo reconhecendo que estão errados, não abrem mão da sua atitude que tomaram. Então vai ficar de castigo, mas ele não fez nada de errado e não merece o castigo. O castigo está sendo acima da medida. Exatamente. E aí o pai tá lá, intransigente, durão. Não, se eu pedir perdão, aí eu vou ser um frouxo. Coisas desse tipo aí. Intransigência. Intransigência não leva a nada. Diga-se de passagem, não leva a nada mesmo. Intransigência Tem mostra um casal que se ignorância, torna né? intransigente, ele se transforma num problema. O problema vai dormir com eles. Eles não conseguem vencer o problema no mesmo dia. Precisa... Vamos pensar o seguinte, gente. Intransigência é uma falha de caráter, uma falha de estrutura dentro da sua personalidade. Então, quando... Não estou falando nada médico, não, tá? Nada psicológico, não. Estou soltando bem light. Essa dureza aí não se justifica, né? Você é intransigente com seu filho, você é intransigente com a sua esposa, você é intransigente na igreja, você é intransigente com seus colegas, você é intransigente no seu time de futebol, você é durão, né? Seus posicionamentos são Essa os semana únicos. teve um time de futebol lá em Santa Catarina, o Figueirense, que a torcida invadiu o campo lá, agrediu o jogador, foi uma confusão danada, bateu os caras lá. Quer dizer, teve gente que pediu para rescindir o contrato, para sair do clube, porque não tem que aguentar esse tipo de coisa. Ninguém está no clube para aguentar esse tipo de coisa. Então essa intransigência aí, o futebol é um esporte, deve ser uma coisa que traga diversão, mas não, o cara fica meio fanático, ligado naquilo aí fica um cara obcecado, duro, seco, fechado. Você imagina isso num relacionamento familiar? Não dá no mesmo? Essa postura intransigente, ela não constrói, ela não abençoa, ela não acrescenta, ela só traz problema mesmo. Então, quem é intransigente não é só na disciplina. Ele não dá o braço a torcer em nada. Na palavra, na postura, na opinião. Ele tem a intransigência como uma construção da sua personalidade. Isso é muito ruim. A falta de flexibilidade, a falta de verdade, de coerência. Né? Se eu errei, eu posso pedir desculpa. Inclusive pro meu filho. Meu filho pode ter 3 anos, 4 anos. Eu errei, eu peço desculpa para ele. É assim que a gente vai ensinar ele. Que quando nós erramos, nós pedimos desculpa. Vai ensinar esse princípio exatamente exercendo com a criança. O apóstolo Paulo fala, né? Ser exemplo dos fiéis na palavra, no amor,
no trato, no amor, na fé, na pureza. Essa forma de ser exemplo é em todos os sentidos. Olha a professora Patrícia, que estava com um bebê de 5 meses. É 5, né, Patrícia? O que ela falou? Felipe já tem premiação quando obedece ou faz algo novo, como segurar uma mamadeira, um cheirão no pescoço. Que legal! E aí ele vai fazer certinho para poder ganhar aquele cheiro gostoso. Ganhar outro cheirão, né? Muito legal. Tu tá botando toda a tua prática aí, né? Tudo que você sonhou na tua vida, hein, Patrícia? Que coisa abençoada. Deus te abençoe. Isso é bom. Muito bom. Então, vamos lá. Então, intransigência não leva ninguém a nada. Não constrói nada. Alguém pode aprender a não ser mais intransigente? Pode. Terapia ajuda, querido. Terapia ajuda. Quando é que você começou a ser intransigente? Procura um psicólogo que vai poder te ajudar. Outra consideração importante. Amor e não desabafo. A disciplina dos filhos, como já dissemos, é um ato de amor. No entanto, há pais que primeiro punem, para depois perguntarem o que o filho fez. A pressão da vida, a luta pela sobrevivência, as dificuldades pessoais, internas, as de relacionamento externo, podem levar os pais a exercerem a disciplina como um desabafo. Tipo, o cara vai trazer os problemas para casa. Tem que explodir em algum lugar. Ele dá com problema no trabalho, traz o problema para casa, e em casa ele não sabe administrar o que está vivendo e acaba explodindo. Tô com problema com o marido. Quem sofre com isso? O filho. Patrícia está curtindo tudo. O marido tá com problema com a mulher. Quem que vai sofrer? A criança. Uhum. Você tá com problema com a sogra? Quem vai sofrer? A criança. Por quê? Porque é o neto preferido da avó? Para, né, gente? Isso não tem nada a ver. Não. É injusto. Por favor. Mas que acontece, né? É injusto. Né? É injusto, mas acontece. Então, veja bem, se você não está bem, procura um terapeuta, procura um pastor, procura uma ajuda. O comentário é bem interessante. Fala assim, estão irados com o chefe, com o patrão, o cônjuge, e desconto no filho ou na primeira falha que tiver cometido. Na maioria das vezes, insignificante. As melhores experiências nesta área de disciplina com os filhos acontecem quando os pais estão calmos, com muito amor, autoridade moral, espiritual, aplicam a disciplina em casa, sem agressão. Então, é o que nós estamos falando, querido. Você não vai descontar nos seus filhos o mal, a mágoa, o rancor, a sua neurose, tá? Tem uma música da Vanderlei. Em cima das crianças. Tem uma música da Vanderlei que fala assim. Nossa, pastor, você tá bem hoje, hein? A gente tá conversando, né? Tá. Ela fala assim, na hora da raiva. Parecido. Na hora da raiva, eu falei de tudo, eu rasguei o verbo. Que música é essa? Eu não sei não. Não, Vanderlei, dá licença. Na hora da raiva, não é hora de você fazer nada, porque você vai acabar fazendo besteira. Se você for, por exemplo, disciplinar o filho na hora da raiva, você pode, inclusive, ser violento e machucar o teu filho. E se machucar também. Então é melhor não agir na hora da raiva. Esse é o conselho da Vanderlei. Não, o conselho nosso aqui. Ah, bom. Só peguei o exemplo, tá? Então tá bom. Calma. Vai que alguém, Oxi. né? Vai que alguém ache isso. Então, a música é muito antiga, então... Nossa, muito antiga, nem conheço, gente. Mas o pessoal curtiu, viu? Muito antiga, muito antiga. Um abraço pro João Batista. Como eu sou nova, não sou desse tempo. Não, né? Não, claro legal. que não. Você não é da Jovem Guarda? Eu sou da Guarda Jovem. Eu prefiro não comentar, deixa quieto isso. Mas eu não lembro disso. Não importa. Então, gente... Amor sem violência. Não, disciplina com amor, não como desabafo, tá? Você não pode explodir em cima do filho. Preste atenção. Você vai castigar a criança na hora em que na hora que ela derramou aquela comida toda, e aí você pega ela pelo braço, tira da mesa e você tá com raiva. Isso não é disciplina com amor. Você tá com raiva. Então, caiu aquilo dali, explodiu. Dele, né? Ele já está com aqueles olhos arregalados, olhando para você, apavorado. O que vai acontecer agora? Mãe, pega as coisas, leva para o outro cômodo, leva para a cozinha. Respira. Respira fundo, bebe água.
Deixa acalmar. Acalma. Depois você vai conversar sobre aquilo. A paz de Por Cristo exemplo, ela pode reinar no lar a partir dessas coisas. gente, a pré-adolescente e adolescente, os membros crescem além da conta antes do tempo. Não é antes do tempo, é no tempo, mas é porque eles crescem demais. E de uma hora para outra, né? É, de uma hora para outra. Então, os dedos ficam mais longos, as mãos, os braços ficam mais longos, as pernas ficam mais longas, e aí a criança tropeça. A criança pega as coisas e cai. Sabe? Aquela pegada fina que nós temos, ela pega, cai. Tudo que. Eu falo, mas tudo que pega derrama, gente. Mas é. Pré-adolescente e adolescente é exatamente isso. Pegou as coisas e derrama. Vindo do término da aula. Alexandre Santiago, terminando a aula do seminário, veio para cá. Boa noite, um abraço para você. Então, adolescente, ele tem essa característica dos membros. Então, ele parece que é desastrado, mas não é que é desastrado. Faz parte da estrutura óssea, do que está acontecendo. Quando ele passa dos seus 16, 17 anos, começa a melhorar. Mas lá dos 10, 11 anos para frente, meado da adolescência, é assim. E aí a gente fica achando que eles são desastrados, são desatentos, são tudo que pega cai, tem mão de gancho, o pé tem gancho. Porque é onde passa o fio, leva, e enrola o tapete. Gente, adolescente. Então, entender que no que você vai pegar as coisas, puxa a toalha, engancha, é normal. É melhor o amor do que as coisas. Uhum. As coisas se compram, se lavam, não é à toa se que a trocam. Bíblia fala, né, Gleide, que a resposta branda desvia o furor. Com certeza. A palavra dura suscita ira. Uhum. Então, da forma como você reage, mostra o que você tem e está sentindo. Verdade. Se você explode, aí você só está provocando uma reação mais forte. A última consideração importante que nós falamos bastante semana passada é: disciplina não é sinônimo de violência. Aí o texto de Provérbios 19, 18 funciona bem, né? Deixa eu ler aqui de novo. O pastor vai estar lendo, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu já vou deixar para vocês o assunto da semana que vem, que é pensando e preparando o futuro. Tá? O assunto da semana que vem. O futuro de quem? Meu? Da família. Ah, tá. Porque o meu futuro está ficando pequeno. Ah, é? Por quê? A idade está aumentando? Porque daqui por 100 anos já falta pouco, né? Todos nós que passamos de 45, nós já estamos na contagem regressiva. Pois é, então. Falta pouco tempo. Você vai falar desse futuro? Não, de projetos ou de planos que você pode fazer para acrescentar, abençoar a sua família. Tem gente que não pensa no futuro, e aí depois, quando as coisas acontecem, fica assim, poxa, podia ter feito, né? Aí é tarde demais. Isso é bom para casais novos. Começa a chamar os casais novos aí, turma nova. Exemplo do que a gente vai falar na semana que vem. Projeto de previdência privada. Eita! Porque hoje em dia tem gente que abre uma poupança quando a criança nasce. Aí quando a criança chega nos 18 anos, só tem o dinheiro que foi depositado, porque a poupança não rendeu nada. Então, um plano de previdência privada, ou plano funeral, ou seguro de vida. Plano funeral tem, tá? Mas isso é para semana que vem, tá bom? Provérbios Imagina, 19, né? Como é que vai ser semana que vem? Provérbios 19, 18 diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Nós lemos esse versículo na semana passada. Semana passada, nós falamos que Aqui, disciplina, né? não é violência física. Você já pensou castigar a criança a ponto de matá-lo? Teve um pai que ele se excedeu quando ele chegou com um carro novo em casa, um carro lindo, maravilhoso, com bancos de couro lindo, né? A criança ficou empolgada e tal. Aí estava brincando no carro lá, sozinho, quietinho, né? O pai não viu. Daqui a pouco ele vai no carro para ver. A criança está lá, com uma tesoura, fazendo buracos no banco do couro do carro. Feliz da vida, Feliz, gente. brincando, se amarrando, tipo 6 anos de idade, a criança estava curtindo pra caramba o carro. E o pai ficou louco. Ele pegou, começou a bater nas mãos daquela criança com chinelo. Bateu tanto que a mão da criança inchou, teve que ir para o hospital.
E lá o negócio ficou feio. A coisa foi tão ruim que a criança teve a mão amputada. As mãos. Aí a coisa foi tão ruim que ele bateu nas duas mãos e acabou amputando as duas mãos da criança. Aí a criança foi operada e tal, o pai não sabia como é que tinha sido o resultado do trabalho. Quando o pai entrou, que viu as duas mãos da criança amputadas, né, a criança falou assim, papai, papai, eu não vou mais furar o banco do carro. Devolve minhas mãos. Agora, dá para você devolver minhas mãos? Quando a criança falou um negócio desse, o pai foi para o estacionamento do carro e se matou. Do estacionamento do hospital e se matou. Isso é uma coisa assim... Brutal, né? Brutal. Ele agiu na raiva, no impulso, foi grotesco, violento e acabou marcando a vida do filho dele para sempre, destruiu a família dele por causa de uma coisa que não tem esse valor, que é o carro. Exatamente. Por mais importante que seja o carro, não é mais importante do que o filho. Por isso que ele precisa usar o amor, não a intransigência. A dureza, ela só vai afastar as pessoas que você ama. Uhum. Quanto mais duro você é, quanto mais intransigente você fica, quanto menos amoroso você se coloca, mais afastado você fica das pessoas que você ama. Verdade. A gente vai orar por você agora. O pastor vai orar por você. Amém. Porque se você tem sido intransigente com muitas coisas, se você tem falhado nesse processo de tratamento, né, de cura emocional, para não ter que despejar a sua raiva nos seus filhos. E se você é filho e tem olhado para os seus pais e tem visto que eles não estão agindo com coerência, seja flexível, tenha paciência, converse com eles. Eu sei que Deus vai usá-lo e Deus vai transformar esses seus pais para ser bênção na sua vida. Um poema. Daqui a 50 anos não importará que marca de carro você dirigia, em que tipo de casa você morava, quanto tinha em sua conta bancária, nem como eram suas roupas. Entretanto, o mundo será um pouco melhor porque você foi importante na vida de uma criança. Tem coisas que são importantes. Carro, casa, essas coisas são importantes. Mas tem outras coisas que são muito mais importantes. Filhos, relações, família, isso é para sempre. Então, às vezes você supervaloriza as coisas e desvaloriza pessoas. Cuidado, tá? Você pode precisar das pessoas. E aí não tem como você recuperar isso. Eu queria também deixar a palavra para você, no caso de você ter sido vítima de intransigência ou de violência nesse sentido. Nunca é tarde para você perdoar. O tempo de recomeçar é o tempo que você está vivo hoje. E você tem ainda seus pais, de repente, perto de você para dizer: pai, eu quero que você me ame, eu quero que você me perdoe, ou eu te perdoo. Isso é importante, é restaurador. Faz a sua vida melhorar. Tá bom? Vamos orar. Santo Deus e Pai querido, muito obrigado por esse momento de reflexão, de conversa, de bate-papo, quando nós podemos pensar sobre a disciplina no lar, no valor que ela tem, como isso é importante. Eu te peço agora, em nome de Jesus, pelos nossos amigos que estão ligados e pelos que vão assistir depois também, que essas palavras possam ser palavras edificadoras, que possam trazer luz àquilo que precisa ser tratado por Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de chegar até os nossos amigos e os nossos irmãos. Dá-nos uma noite abençoada, uma semana cheia da graça. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Um abração a vocês. Bom, semana até a abençoada, próxima. Tá bom? Tchau, tchau.